é impressionante o que eu falo. Como o Flamengo, ele gosta de ter uma crise quando não precisa ter. O Flamengo, ele não precisa ter crise. Não precisa ter crise. Flamengo tá bem, líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas de final da Libertadores, tá classificado na Copa do Brasil. Aí surge, mas aí também eu acho que é pedir, né? Pra ter estresse. Porra, vende o Gerson, que é um jogador caríssimo. Torcedor tá vendo que tem chance de perder o Wesley, que é um jogador caríssimo. Tem sondagem pro Léo Ortiz, que é um jogador caro. Mundial de Clubes, Flamengo arrecadou 155 milhões de reais. Aí o que o torcedor tá pensando? Porra, vamos esperar aqui uma baita contratação. Flamengo vai pra cima, vai pro mercado. Quero o mesmo sentimento do começo do ano, diretoria nova, vamos ver quem vem. Meu amigo, aí primeiro veio o Juninho Azerbaijão. Não rendeu nada. Que ainda poderiam falar, viu, Juninho Azerbaijão, como o nosso scout trabalhou e deu certo? Nada, nada. É o último da fila para entrar no ataque do Flamengo. Contratação do Boto. Aí o Boto não aprendeu com essa e ele vem com a historinha de Mike Johnston. Um irlandês que ninguém conhece, já falei, Irlanda é lugar de cenário de filme Coração Valente, não existe nem futebol, é cachoeira, montanhas, cavalo. Aí, Mike Johnston, não é só um irlandês que é um futebol que hoje não revela ninguém, é um irlandês que ninguém conhece, Aí, foi criticado como deveria ser, e eu acho que o BAP tomou a decisão certa, é minha opinião. Oh, que palhaçada é essa? Já trouxemos o Juninho Azerbaijão, eu autorizei, dei autonomia. Foi ruim, então não venha com essa lorota de novo. Não quero um jogador desconhecido, deve ter sido isso que passou pela cabeça do BAP, porque foi isso que passou pela cabeça de dirigentes e de conselheiros que resistiram, questionaram e o BAP não teve negócio de departamento médico, gente. Foi o BAP, não quis a contratação do jogador. Aí eu trouxe essa notícia em primeira mão ontem, junto com o Júlio Miguel Neto. O Boto, tá? Ele não gostou de ter perdido essa autonomia. Na minha opinião, que se não gostar, eu acho que tem mesmo que pedir pra sair. Ué, o presidente, ele tem que ter... É claro, ele tem que dar autonomia pro futebol, mas se ele tá vendo coisa errada acontecendo, ele é o presidente, pô. Ele tem que intervir. Nessa eu não discordo do BAP, não. Só que o Boto ficou insatisfeito. O Boto não gostou de ter perdido a autonomia e a resposta do Boto, na conversa que ele teve com o Júlio, que a gente soltou junto ali a notícia, ele disse: estou reflexivo e quero conversar com o presidente até no máximo amanhã, o famoso hoje. Ou seja, o Boto quer ter uma conversa com o BAP hoje, o Boto não descarta a hipótese de sair do Flamengo e olha o ambiente que o Flamengo conseguiu sem ter nenhuma derrota grave, sem ter nenhuma eliminação, estando na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, ele tira a paz do torcedor quando o torcedor pode ter a paz. É muita falta de noção. E outra, o Boto foi escolha do BAP. Então, se o Boto não está dando certo por enquanto em contratações, que é a principal função dele, na minha opinião, quem escolheu foi o BAP. Eu só não gosto dessa lorota de ficar vendendo nome de peso para ficar contratando gente que ninguém conhece. Se é para ganhar dinheiro grande vendendo jogador grande, contrata jogador grande. Como foi com o Jorginho. É esse tipo de jogador que o Flamengo quer. Como é o nome do Depou, que o próprio Boto aí nessa nossa apuração disse que o Depou interessa ao Flamengo, mas é muito difícil porque é muito caro. Mas é esse tipo de jogador que tem que chegar. Não é sair Gabigol para entrar Juninho Azerbaijão. Não é sair Gerson para com o dinheiro do Gerson contratar Mike Johnston. Não é. E o BAP, na minha opinião, tomou uma decisão certíssima de vetar isso. Viu que o Juninho Azerbaijão já deu errado. Não vai acontecer outra vez. Mas aí o Boto está insatisfeito, ele quer autonomia. Nesse caso, eu dou razão para o BAP.
ele é presidente. Ele não precisa ficar aceitando um bando de contratação meia boca se ele tá vendo que tem dinheiro em caixa e tem dinheiro para contratar gente melhor. Então, tem uma rusga aí. Acho difícil o Flamengo querer demitir o Boto, porque vai assumir uma incompetência na escolha do diretor de futebol. Acho difícil o Boto pedir demissão. Porque senão ele não vai ganhar a multinha de 2 milhões. É 2 milhões de euros ou de reais? Que eu saiba. Mas ele vai ter que pagar, né? Se pedir demissão. Uma multa normalmente é pros 2 lados. Quem romper, paga. Então, é isso? Normalmente é isso. Eu acho muito difícil o Boto, não, então eu vou pedir pra sair. Ele pode dizer, se for assim, vocês podem me demitir? Como um acordo igual do Zubeldia? Como um acordo do Zubeldia aqui. Como não pagaram. Você não acha que o Boto se meteu nessa situação porque ele quis? Você acha que o Boto quer ir embora? Não, essa situação toda não é por culpa do Boto mesmo? Claro! Tudo. Tudo o quê? Fala direito, o que você tá querendo dizer? Você quer um... Tudo não é por culpa do Boto mesmo? Até porque... Essa perca de confiança não é por causa dele? Sim. Você que é bem informado. Claro, Não foi o Boto que diminuiu a multa do Gerson? Na renovação? Porque a multa do Gerson era impagável. Era 200 milhões de euros. Aí baixou para 25 milhões de euros, que transformou uma coisa para o nível do Gerson pagável. Salvo engano, foi esse ano, portanto foi o Boto. Não sei se o presidente ajudou. Em tese, foi ele que baixou a multa e transformou o Gerson num jogador negociável. Seria mais um erro. Mais um erro. Se você não quer negociar um jogador do nível do Gerson, você cria uma multa impagável. Quando você tira essa multa impagável, você coloca o cara no mercado. Falando do Gerson, né? 25 milhões de euros pelo Gerson é pagado, tanto é que pagaram. E rápido. Faz o quê? 2, 3 meses? É mais um querendo pagar, né? O Al-Nassr. Tinha o Al-Nassr. Exatamente. Transformando o jogador pagável. Ninguém pagaria 200 milhões, né? Então, também mais isso o Boto fez. Ele coloca o Gerson numa condição de ser um jogador negociável. E aí, contrapartida, sugere o Maicon Johnston. Verdade que também com ele veio o Jorginho, com uma boa contratação. Dá pra dizer o Danilo, mas o Danilo já estava sendo procurado pela antiga diretoria. Mas é um ponto pra ele, ok. Sim. Tá bom, esses dois, ok. Agora, aí vem o Juninho Azerbaijão, diminui a multa do Gerson. E essa coisa absurda aí que pediu. Agora, o Flamengo dá autonomia ou não dá autonomia. Se a autonomia dada não é passível de ser mantida, tem que demitir o cara, pô. E 2 milhões de reais pro Flamengo não é nada que vá mudar a vida. Aliás, a portuguesada tá aproveitando pra caramba, né? Você viu o Antônio Oliveira, se ele trabalhasse em Portugal, que ele não ia trabalhar nem no esporte, nem no Benfica, nem no Porto, é técnico de segunda linha. O máximo que ele ia ganhar, eu fui atrás disso, era entre 10 e 15 mil euros. Que joga, né, nessa babaé de Braga, Évora, é isso aí que ganha, 10 a 15 mil euros. Ele pegou, para treinar o esporte, uma multa, depois de 20 dias, de 6 milhões de reais. Ele ganharia 10 mil euros por mês. Em 20 dias, ele pegou uma multa de 6 milhões de reais. O Caixinha vai pegar 15 milhões. Você viu para onde ele foi, né? Foi pro Remo. Ele também tá cheio da grana, do Marcos Braz. Então, esses times com dinheiro estão fazendo esse tipo de coisa. O Caixinha tá ganhando um caminhão de dinheiro. Como é que o Caixinha ia ganhar a multa que ele vai receber do Santos trabalhando em Portugal em time de segunda linha? Não ia ganhar. Então a portuguesada tá deitando e rolando aqui, porque o Jorge Jesus ganhou com o Flamengo e o Abel ganhou com o Palmeiras, que são os 2 melhores times do Brasil. É uma maravilha. Então, e aí mais essa, aí traz o Boto. Olha que maravilha. Para contratar o Jorginho e o Danilo, que eu até dei crédito para ele, convenhamos, daria para não precisaria do Boto. Ele precisa criar a situação. A situação que ele quer é o quê? O Johnston e o Juninho Azerbaijão. É brincadeira, né? Uma coisa aí que eu acho meio preocupante, né? A repercussão ruim mexer com decisão. Isso eu acho ruim e preocupante, porque hoje a repercussão ruim é para não vir um jogador irlandês que provavelmente não ia acrescentar nada. Ok. Amanhã a pressão pode ser para tirar o Felipe, por exemplo. E fala, não vai acontecer. É eliminado da Libertadores para ver se não vai acontecer pressão. E aí você tem que segurar, porque até eu li de alguns colegas, o rapaz estava até com passagem comprada para o Rio. Ele ia... Tava! Então, se ele tinha passagem comprada, o presidente topou. Se ele tinha passagem comprada, o técnico avalizou, o presidente topou. Mas todo mundo sabe o porquê. O técnico já tem polêmica também. E aí que eu fico incomodado. O Felipe Luiz tem que ser intocável. Mas porque o Boto perdeu? Mas por que o Boto perdeu essa força com o presidente? Pois é. Tem... O Boto, porque se o cara tinha passagem comprada...
O presidente autorizou a comprar passagem. Foi o Boto que comprou. Foi o Boto sozinho, tô te mandando uma passagem comprei do meu bolso cartão, aqui. você me reembolsa. O presidente autorizou. Então, aí eu não estou discutindo se era bom, eu acho que a contratação provavelmente seria ruim. Mas se o presidente autorizou, antes da repercussão negativa, ele tinha que manter. Não, eu confio no meu diretor, se ele está indicando, eu vou... Ou vetava antes, quando chegou nele, vão trazer esse cara. Não, esse aqui eu não vou trazer. Antes da repercussão. Aí, esse ponto que eu acho bem complicado, porque se você consegue, na repercussão negativa, vetar uma contratação de um jogador que provavelmente seria ruim, você consegue derrubar técnico, você consegue queimar jogador bom, você consegue derrubar diretor, consegue qualquer coisa. Se abre o caminho para repercussão negativa vetar coisas, você abre caminho para vetar qualquer coisa. E aí o Pirado veio e falou que pior ainda, que o jogador estava machucado, que é mentira. Aí é pior ainda. Eu falei o quê? Não, que o jogador... Não, o departamento médico. Veio a justificativa de que o departamento médico vetou. E do jeito que o Flamengo funciona, a gente vai vendo e convivendo com amigos flamenguistas aqui, a gente vai vendo como o Flamengo funciona. Mas, que amigos flamenguistas? O senhor, por exemplo. A derrota pro Bayern, ela vai ficar cada vez mais feia. Ela não foi feia, mas ela vai ficando feia. Se o Fluminense passar hoje, por exemplo, a crise aumenta. Começa a parecer que a derrota foi de 10-0, assim. Porque no dia o discurso deu azar, pegou... E ok, eu acho que o Flamengo fez uma partida... O Flamengo não tem nada que se envergonhar da derrota pro Bayern. Mas aí na segunda, quando o Fluminense ganhou, a derrota já começou a ficar pior. Olha, a gente achou que tinha sido bom, não foi tanto assim. Aí quando o Al Hilal ganha do City, piorou. Aí quando o Fluminense ganha do Al Hilal, piora. Se o Fluminense for para a final, daqui a pouco essa derrota vai parecer que foi de 10-0, né? Porque ela vai piorando a cada dia. E isso aconteceu com o Palmeiras também. Quando o Palmeiras empata com o Porto e joga bem, parecia uma coisa. Depois começou a ficar... esse jogo foi ruim. No dia do jogo parecia bom. Então isso aí vai influenciando. Então, a única coisa que eu acho preocupante aí é a opinião pública ter influência. Acho que tem que ignorar. A gente pode falar o que quiser aqui, a torcida pode falar o que quiser, mas o presidente tem que ignorar isso. Leila. Se o presidente achar... Se ele aprovou lá dentro e se o cara tinha passagem comprada, ele aprovou. E a repercussão ruim fez mudar, aí eu acho ruim. Aí eu acho que é perigoso para todo mundo que está trabalhando lá. Todo mundo fica suscetível à opinião pública a manifestar contra. Mas também, Bruno, eu concordo com o Vamp. Pode ter a culpa do Boto aí. Sim, ele tem. Entendeu? Às vezes o Boto pode estar falando demais. Sim, pode. Tem isso também. Pode. Entendeu? Que vai se gerando crises ali dentro... Sim. Né, do Flamengo, e aí acaba resvalando pro Felipe Luiz, pô. Isso que é aí que eu falo. Aí que não pode... cara, eu sou o maior fã do Jorge Jesus, mas que se dane que o Jorge Jesus tá fora de clube, tá sem clube. O que o Felipe Luiz tá fazendo no Flamengo é muito bom. É muito bom. Então, de verdade... Não dá pra questionar a hipótese do Felipe Luiz sair do Flamengo. Porque já começou a sair isso também. Porque agora, de acordo com a ESPN, né? E aí não é apuração minha, o que foi apuração minha eu falei até aqui. Tá? Do Boto podendo sair, eu trouxe isso em primeira mão ontem, junto com o Júlio Miguel Neto. Mas, tem aqui, segundo a apuração da ESPN, o primeiro e maior fator de desgaste com o Boto está na relação com Felipe Luiz. Isso de acordo com a ESPN, tá? A intenção do BAP era ter na função do português um profissional contestador, brigando pelos interesses do clube, não só atendendo aos desejos do técnico. Nos corredores, a amizade do Boto com o Felipe Luiz é considerada por uma ala da diretoria como acima dos interesses do clube, sendo desaprovada pelo presidente. Assim que a nova direção assumiu, por exemplo, o treinador tentou interferir nas demissões de integrantes do departamento médico e até da comunicação. A atitude teria desagradado o BAP, presidente, que vê o treinador responsável apenas pela parte técnica. Boto fez pouco para amenizar o conflito. Comprou o lado do treinador, que sequer cogitou, por exemplo, levar o psicólogo do clube para o Mundial de Clubes. Assim que assumiu, BAP foi quem mais brigou para que o futebol tivesse um psicólogo profissional que acabou extinto na gestão Landim.
Outra recente atitude do Boto que causou incômodo no clube foi a negociação do Vitor Hugo de graça para o Famalicão. O atleta deixa o Flamengo de graça 2 anos depois do clube recusar uma proposta de 20 milhões de euros do Wolverhampton, da Inglaterra. Ele era considerado uma das principais joias da base do Flamengo nos últimos anos. E ainda teve, né, a condução do caso do Gerson, enquanto o BAP não poupou críticas públicas ao Marcão, o pai e o empresário do jogador, que causou uma crise, né? O comando do futebol não seguiu a mesma narrativa. Ou seja, várias rusguinhas ali entre o presidente e o Boto. Agora, é o que eu falo. Vamp, você que trabalhou com futebol, aí eu não posso opinar tanto. É bom o diretor de futebol ser amiguinho do treinador ou é bom ser o perfil que o BAP queria, contestador? Todo mundo sabe que perdeu força. A gente sabe por quê, né? Perdeu força com o presidente, já não é um cara mais confiável e com certeza vai rodar. Conhecendo como é o futebol brasileiro e Flamengo, vai rodar. Vai rodar se começar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não voltar na pegada. Porque tem muito isso, Bruno. Os caras vão dizer assim, ó, os que ficaram aqui vai dizer que tá sem ritmo de jogo. E quem foi vai dizer que tá cansado. Já tá o discurso, eu já sei como é que vai ser, tudo armado. Quem foi pro Mundial. Tá cansado, jogou mais jogos e quem ficou, deu férias e volta sem ritmo de jogo. Sim, vai ser isso. Quem perder vai usar esse discurso. Não, mas a gente parou o campeonato, o outro estava em atividade. Aí o que está em atividade, que estava no Mundial, no caso, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e o Fluminense ainda está, se perder, não, a gente está cansado que vamos pro Mundial. Os que ficaram, se perder, vai dizer, não, parou o campeonato também, estamos sem ritmo de jogo. E o discurso tudo eu já sei. Nós todos sabemos disso. E sabemos também porque o Boto perdeu força. Por quê, velho Vamp? Perdeu força porque aí, ó, passagem comprada e desistiu. E o cara não veio, né? Redução da multa do Gerson. Agora, quem que vocês acham que tá certo nessa situação aí? Presidente. Porra, tu nem pensou, hein? Presidente, lógico, sei tudo, todos nós sabemos, o presidente tá certíssimo. Tá, mas o presidente tá certíssimo também nessa situação de querer o contraponto? E tudo. Você acha também, Flávio? Eu acho. Bom, primeiro eu acho, por que trouxeram? Já de cara isso. Tem isso, né? Pra que Tem isso? Isso é um ponto primordial, porque quem trouxe foi o BAP. Pra quê? Por quê? Qual a razão? O que o Boto tinha? O Boto era um olheiro de jogadores. Só. Ele via jovens aqui no Brasil, levava pra lá, via jovens lá e trazia pra cá, então acabou. Nada que o credenciasse. Ele nunca fez essa função de diretor de futebol, pelo menos em time importante. Pelo menos que eu lembro. Nunca foi. Ele era um olheiro de jogador. De repente ele veio para ser o diretor do Flamengo. Por quê? É a frescura de querer achar que dá status trazer português, como se Portugal fosse pentacampeão mundial. Né? É uma inversão de valores impressionante. É a Portugal. Jorge Jesus no Flamengo, Abel no Palmeiras. O resto, todos fracassaram vergonhosamente, porque estavam em times normais. E, no entanto, tem essa onda de, então, quiseram trazer um cara que era olheiro no futebol europeu, do futebol europeu do Brasil, amigo de todo mundo e tal. Parece até que ele é bom papo, tá tudo bem. E aí trouxeram o cara. E o cara trouxe o quê? Nada. Então ele vem com essas historinhas, essas coisas exóticas, né? Tipo o Juninho, tipo esse outro jogador aí da Irlanda. É isso. Por que trouxeram o cara? Esse é o motivo. Por quê? Qual a razão? E aí o Flávio já joga o Vampeta nas cordas. Já joga. Porque você falou, presidente tem razão. Só que quem contratou o Boto foi ele. Então ele também tá lascado. Porque aí o torcedor vai falar... Mas o presidente, quando contratou ele, tinha confiança nele, perdeu a confiança. Mas tinha confiança com base no quê? Foi o que o Flávio falou. O cara era um cara de scout, ele não era diretor de futebol. Alguém é indicado no futebol, todo mundo indica um ou outro. Ele foi indicado, que a gente não ouviu falar no Boto. Ah, tá bom, foi indicado. Mas se você é presidente de um clube, porra, e você contrata um cara que não é teu... que é indicado, pra mim já é um papelão. Começou a Porra, ser... tu é o presidente. Começou a ser, depois a gente sabe porque não tem mais a confiança. Eu vou falar, já pode anotar aí. Quando eu presidir aqui a Jovem Pan, você vai ser... Vice.
o meu cara de confiança. Já vai sabendo disso. E se eu falar... Ele é o teu boto. É isso. Quem vai escolher você é eu. Se eu falar demais, você vai confiar em mim? Não vai ser indicação. Pô, mas se tem dúvida que você fala demais, eu já vou contratar sabendo. Ele contratou um diretor profissional porque ele era candidato de oposição. Eleição, ela é igual, seja no clube, seja uma eleição na política tradicional. Quem está na oposição vai fazer um discurso contrário de quem está na situação. E senão, quem vai votar vai falar, tá bom, se esse cara da oposição está falando que a situação está tudo bem, então eu vou votar no da situação. Então ele tem que fazer um discurso de oposição. E quem era o diretor de futebol da outra gestão? O Marcos Braz, que era um político. Um político do clube, e ele foi político mesmo, foi vereador, enfim, pode disputar outras eleições. Hoje não é mais vereador, mas pode voltar sem em algum momento. Então, o discurso tinha que ser o contrário da outra gestão. Se a outra gestão tinha um diretor político, eu ofereço para os eleitores um diretor profissional. E como o final da gestão anterior tinha muitas críticas, então eu vou fazer o contrário. Eles têm um diretor político, eu vou trazer um profissional. É basicamente um discurso de oposição. Se essa gestão não funcionar com o diretor profissional, pode ter certeza que a próxima eleição a oposição vai dizer, não, eu vou botar alguém do clube aqui, tem que ser alguém que conhece o Flamengo, eu não vou trazer alguém de fora. Tudo depende do resultado. Se funcionar com o diretor profissional, vai ter diretor profissional aí por anos. Para comandar o futebol. Tinha outros profissionais, o Bruno Spindler era profissional, mas o chefe do futebol era um político, era o Marcos Braz. Se não funcionar, o próximo candidato de oposição vai dizer, vou pôr alguém do clube porque o cara ama o clube, conhece o clube, temos que trazer alguém que conhece o Flamengo. É um discurso político. Como o Marcos Braz era criticado, ele fez o discurso oposto porque ele era oposição. Mas você achou uma boa escolha, Bruno? A gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Então, ali, esses diretores, mesmo os brasileiros aqui, eles rodam bastante, né? O Alexandre Matos outro dia estava no Cruzeiro, agora está no Santos. Rodrigo Caetano está na CBF, já rodou em um monte de clube. Tem Rui Costa no São Paulo. Fabinho era do Flamengo em outra função, agora está no Corinthians como chefe do futebol. Cara, eu acho que, no fundo, essa função no Brasil, ela é muito assim, mais para mostrar para a imprensa ou para a torcida do que uma coisa prática. Porque eu não vi ainda, e me parece que não é o caso, um presidente realmente dizer, olha, eu não entendo nada de futebol, eu vou gerir o clube, esse é o meu diretor e quem manda no futebol é ele, eu não tenho nada com isso, é ele, pronto. Eu acho que a Leila faz mais ou menos isso com o Abel Ferreira. Não é o diretor. O Abel. Anderson, ela terceiriza... Ela dá mais autonomia que o normal, sim. Claro que ela tá em todas, né? Mas ela dá autonomia, sim. Você acha que é isso que deveria ser em todos? Se você contrata um profissional, você tem que dar autonomia, mas não é isso que acontece aqui. Aqui, o que chama atenção para o presidente? O futebol. Então, o presidente contrata o profissional porque há um discurso de profissionalismo. Só que quando muitos diretores profissionais que trabalham aqui no dia a dia, eles são mais, assim, contratadores do que gestores de futebol. E não é isso. Na teoria, você traz um cara para comandar o departamento, não só para contratar gente. Eles contratam, e muitas vezes contratam pessoas que a diretoria quer contratar, não exatamente o que ele quer. Às vezes, ele é um cara mais de papel burocrático, de assinar contrato, de fechar negócio, do que realmente de pensar o futebol do clube. Essa figura que pensa o futebol de um clube, aqui no Brasil, acho que não existe. Assim, um cara profissional que vem e ele pensa o futebol. Ele comanda, assim, o maior exemplo que sempre dão, o Guardiola, ele que comanda o futebol do Manchester City. O que acontece de bom e de ruim lá é da cabeça dele. Essa figura não existe no Brasil. E se não existe, é melhor colocar um político que te dá voto. Para trazer um cara teoricamente profissional e a política interferir o tempo todo, bota um político para te dar voto. Aí é mais fácil, mais direto e pragmático. Né? A gente tem aí essa situação no Flamengo, essa crise, né, no Flamengo, do nada, de repente, desnecessária, maldita, idiota. É uma crise burra, mas é burra. Não dá pra entender. Vocês já viram um clube que tem mais crise desnecessária que o Flamengo? Eu digo desnecessária. Porque a gente vê, Corinthians tendo muitas também. Agora, desnecessária pra explodir do nada, vocês veem? No Flamengo sempre é fumaça. Flamengo, Corinthians, tudo é fumaça. Mas o Flamengo é desnecessário. Por uma besteirinha, olha só que estourou. Não foi a saída do Mundial. A saída do Mundial. Não foi a saída do Mundial. Mas na saída veio a fofoca. É?
Perdeu a credibilidade. O problema... Ó, a gente vai voltando aqui para a Rádio Jovem Pan. Em 5 segundos eu vou passar para o Flávio Prado, tá? Porque ele já quer falar também sobre essa situação. De volta, hein? De volta à rádio, agora na rádio no YouTube. Flávio, essa situação do Flamengo, uma crise desnecessária. Voltar a isso. Se todo mundo tivesse saído do Mundial, não tinha essa crise. Essa crise veio porque os outros estão lá. Palmeiras continuou, o Fluminense está lá. Isso enlouquece os caras, isso deixa os caras malucos. E óbvio que o Boto ajudou com esse fulaninho aí da Irlanda, né? Claro, claro. E aí, quando começa a trazer esse tipo de jogador, eu começo a questionar muito qual é a do cara, sabe? Sinceramente. O Boto, ele é um olheiro de jogadores. A vida inteira foi, sempre conheci assim e tal. Aí ele indica um jogador como o Juninho pro Flamengo. Pô, tu não sabia que o Juninho não tinha nível para jogar no Flamengo? Pô, tu não sabe que esse irlandês não tem nível para jogar no Flamengo? Pô, aí você vai... Como pode? O cara tá aí há 300 anos indicando jogador, comprando jogador, e deve ter feito um bom trabalho, porque ele é amigo de todos, ele tem bom relacionamento e tal. Por que ele contratou, então? Sabe, você tem, no mínimo, o direito de falar, pô, mas peraí... Você acha que o torcedor pode suspeitar? Claro. Ué, aí o Boto não entende de futebol? Claro que ele entende, pô. Quantos anos ele trabalha com futebol? Será que o Boto entende de futebol mais do que eu, do que você? Não. Menos, não. Não. Entende mais. Quando apareceu o nome desse rapaz e do Juninho, você fez um escândalo aí horroroso. Eu concordei. Ora, nós não conhecemos futebol mais que o Boto. Não é? Então, teoricamente... Pô, a gente percebeu de cara que era gelada pro Flamengo. E ele não. Não é? É uma coisa que você tem que, no mínimo, perguntar. No mínimo, você tem que perguntar. Pô, por que ele trouxe esses caras? Ah, ele não conhece futebol. Né? Põe um cara lá que não tem noção nenhuma. Tudo bem. Mas não é o caso aí, né? Então, sabe, esse tipo de coisa é no mínimo para perguntar. No mínimo para perguntar por que ele traz esse tipo de jogador. Por quê? Esses dois jogadores, óbvio que isso seria mal visto no Flamengo. Aí, quando chega o Juninho, você fala, opa, peraí, mas de repente o cara é um Igor Jesus, que ninguém sabia onde estava, aparece o cara, começa a fazer gol, você fala, opa, peraí. Pode ser, né? Ele é um descobridor e tal. Então ele tinha o crédito da dúvida na primeira contratação. Aí chega o menino e mostra que o nível dele não é nem um pouco perto do que o Flamengo merece. Ou tem capacidade de ter, até pela grana que o Flamengo tem. Aí mete uma segunda dessa aí. Aí tem o negócio da multa do Gerson. A multa do Gerson eu queria entender melhor. De repente foi até coisa que o Flamengo quis fazer, eu não sei. Mas de qualquer forma, o Gerson tem uma multa impagável, ele transforma numa multa pagável e o Flamengo perde o capitão do time no meio do Campeonato Brasileiro. Sem ter muito nome para repor, né, Flávio? Não. E com a renovação de contrato também tem 3 meses, viu? O Gerson tinha renovado. Pois é. Não, mas foi aí que ele baixou a multa. Então, isso eu tô falando. O Gerson renovou o contrato Quando você baixa a multa do jogador do nível do Gerson, você sabe que você colocou no mercado. Colocou no mercado. E não deu outra. E aí, quando você coloca no mercado, coloca um valor, é depositar. Foi o que o Zenit fez. O Zenit não conversou com o Flamengo, foi lá e depositou. Tanto que o Flamengo está pedindo um bônus aí, tem uma coisa qualquer aí que não vai conversar, mas os caras vão fazer. Mas o bônus eu acho que é do Gerson, né? Eu não sei, porque pediu, porque quebrou o contrato. Porque assim, parece que assim, tem o valor da multa e teria uma cláusula que quem rompesse teria que pagar alguma coisinha a mais, além da multa, pelo rompimento do contrato. No caso seria o Gerson. No caso, o Gerson teria que pagar. O Gerson / Zenit, né? Mas aí o Flamengo vai brigar. Mas de qualquer forma, perdeu o jogador. Perdeu o capitão do time, a Gerson do Mundial. Eu lembro que o Gerson foi xingado, o Flamengo já foi pro Mundial. Não acho que ganharia do Bayern de Munique se não tivesse essa crise. Acho até que o Gerson jogou um Mundial bem razoável. Mas foi alguma coisa a mais, aquilo que você falou do desnecessário. O Gerson sai daqui, debaixo de xingamento e tal. Por quê? Coisa gerada nessa renovação do contrato. Quem conduziu? O Boto. Vazou antes do Mundial. Isso. Né? Tem esse agravante, vazar antes do Mundial. O BAP teria falado o quê? Não sei. Mas quem fez a condição foi o Boto. E uma condição errada. E, além de tudo, parece que ele é, né, boca solta, né? É boca mole, né? Boca solta. Para nós é ótimo. Mas parece que ele é boca solta. Ele não segura nada. Também, como você falou, vazou. Podia fazer um negócio e deixa depois da volta, tudo bem, ó. O Flamengo perdeu o Mundial e tal, mas o gesto está negociado e tá tudo bem. Mas boca solta o Marcos Braz também era. Só que sabia fazer mais essa boca solta. Às vezes ele solta a boca. Mas eu não tenho nada contra a boca solta. É bom pra nós. Pra nós é ótimo. Agora, né? Precisa ter um pouquinho de inteligência pra fazer as coisas. Então, situações tem que contestar. O cara chega aí, pô, ele chegou pra ser um revolucionário. Não, agora sim, vocês vão ver. Aí o cara da Europa, vocês vão ver o que ele vai fazer. O que ele fez? Só fez bosta.
Não fez nada. Boto não tem nada. O Boto fez isso aqui, nossa, ele revolucionou. Nada. Só fez coisa errada. Não tem nada que você fala, pô, isso aí foi legal. Contratou o Juninho, o Jorginho, legal. Mas será que o Flamengo precisava do Boto para contratar o Jorginho? O Danilo precisava do Boto para contratar esse cara? Será que precisava? Esse tipo de cara tem que dar uma solução diferente. Porque Jorginho e Danilo, desculpe, eu faria a mesma coisa, né? Não teria o menor problema de ter feito essa negociação. Qualquer um de nós teria feito também. Os dois jogadores indiscutíveis, claro.